Boa noite, irmãos. Paz sejam com todos, amém? Tá um frio aí? Eu acho engraçado que não pode ver um gordinho e meu irmão, mas não tem frio, irmão. E tem bastante amada de gordura, daí dá uma esquentadinha. Irmão, você que está com a sua Bíblia, vamos abrir ela no livro de Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Não sei se vai por ali, a minha versão é NVI, tá? Se te ajuda. E achou de amém. Ele vai acompanhar ali no data show de amém. Vamos ler por ali então. Isaías 6:1, nós vamos ler até o verso 8. Diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e havia tirado do altar uma tenaz. Ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui na Tua presença, na Tua casa, ó Pai. Como é bom poder sentir a Tua presença, Senhor. Como é bom poder sentir o Teu toque sobre as nossas vidas. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor se faz presente mais uma vez nesse lugar. E nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor use, Senhor, ó Pai, a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Fale aos nossos corações, Senhor, e essa palavra alcance um terreno fértil, ó Pai, e venha dar frutos para a honra e glória somente do Teu santo nome, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar no teu lugar. Amém? Todos sentados. Irmãos, essa é uma palavra que eu ministrei no domingo lá na igreja em Piedade. E eu, conversando com o pastor Aue, eu pedi para ele, se nós teríamos um tema específico para hoje. Ele disse que não, que seria um tema livre. E automaticamente Deus me trouxe essa palavra para ministrar aqui hoje. Meu irmão, a Bíblia, tudo que está escrito nela, tudo, seja um ponto, seja uma vírgula, é porque necessariamente era para estar escrito nela. Ponto. E tudo que não está escrito nela é porque não era para estar escrito. Porque, pastor, que doideira é essa? Se você parar para estudar a teologia, os 10 mandamentos não são apenas 10. Os 10 mandamentos são 526. Mas apenas 10 foram escolhidos por Deus para estar na Bíblia. Então, meu irmão, esse texto, ele começa dizendo assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías começa a relatar no capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu. E eu, Isaías, vi o Senhor assentado num alto e sublime, num alto e exaltado trono.
Olha a visão que Isaías teve. Ele teve a visão do próprio Deus se assentado no seu trono. Imagine nós, na nossa pequenez, no nosso, cheio de erros e pecados, porque temos o privilégio de olharmos para o céu e enxergarmos o nosso Deus sentado num alto e sublime trono. E Isaías, ele teve esse privilégio. Mas o texto começa dizendo assim, no ano em que o rei Isaías morreu. Isaías fez questão de relatar isso, porque ele só pôde ver o alto e sublime trono quando o rei Uzias morreu. Mas espera aí, eu já vi muitos pastores, talvez de maneira equivocada ou sem prestar atenção, dizer que Isaías só viu isso porque o rei Uzias era um rei ruim, um rei mau. Mas negativo, muito pelo contrário. Se você ler o livro de Crônicas, onde está relatado a história do rei Uzias, ele, depois de Davi, depois de Salomão, talvez foi o rei mais influente que o povo de Israel já pode ter tido. O rei Uzias, ele começa o seu reinado a partir dos 16 anos. E ele reina durante 52 anos. É isso que a Bíblia relata. O rei Uzias, ele reina durante 52 anos. E nesse tempo, o rei Uzias, ele foi um bom rei. Grave bem isso. Ele foi um bom rei. Ele melhorou a agropecuária, ele melhorou o exército, trouxe roupas, trouxe fardas novas para o exército, melhorou, a renda per capita de Israel, o dinheiro, porque ele nada mais nada menos assumiu uma terra arrasada, aonde ele cuidou, onde ele trabalhou, e durante 52 anos ele fez Israel prosperar novamente. Então, o rei Uzias foi um rei muito bom. Não foi um rei mau, não foi um rei ruim. Mas tem um detalhe que chama atenção lá no livro de Crônicas. A Bíblia diz assim, enquanto Uzias buscou ao Senhor, ele prosperou. Olha o detalhe. Enquanto o rei Uzias buscou ao Senhor, ele prosperou. Mas chegou num determinado tempo e o rei Uzias, ele ficou tão famoso, tão poderoso, tão bambambã, e ele quis fazer coisas que não era para um rei fazer. Ele decidiu entrar e queimar incenso na igreja. E ele não podia queimar incenso. Somente os sacerdotes podiam queimar o incenso. Então o rei Uzias, na sua rompança, na sua arrogância, ele decide entrar no templo e queimar o incenso. E quando ele faz isso, automaticamente ele recebe uma lepra na sua testa. E a partir dali, o seu reinado, ele é afastado, porque o leproso não podia viver em convivência de outras pessoas. Ele é afastado e o seu reinado chega ao final ali. É posto um ponto final sobre o reinado de Uzias. Porque achou que fosse o maioral, que fosse o bambambam. Mas pastor, então o que tem a ver o rei Uzias ter morrido para Isaías ter uma visão dessa? Agora eu vou falar um pouquinho de Isaías. Isaías era um jovem profeta quando Uzias reinava. Era um profeta muito novo. Era um profeta que viveu um bom tempo. E meu irmão, os bons tempos são perigosos para nós. Como assim, pastor? Viver um tempo bom é perigoso? É perigoso. Sabe por quê? Porque os bons tempos te trazem para uma zona de conforto. E Deus não chamou para nós vivermos os bons tempos. Deus chamou nós para vivermos a perfeita vontade dEle. Foi para isso que Deus nos chamou, para nós vivermos a perfeita vontade de Deus.
não a boa. Tudo bem, o versículo começa dizendo a boa, a perfeita vontade do Pai. Mas essa noite Deus nos chamou para tirar a gente da zona de conforto, para tirar a gente às vezes, pastor, minha vida tá boa, mas espera aí, não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus, ele tem uma vida perfeita diante dos olhos dele, sabe? Assim, poxa, eu fazem 26 anos e aceitei a Cristo, e a gente chega numa altura do campeonato e a gente estaciona. A gente acha que já não precisa mais orar. A gente acha que vir uma vez na semana só na igreja já tá bom. A gente acha que não precisa mais jejuar, não precisa mais ler a Bíblia, não. Se o irmão puxar um papo ali, eu sei responder ele, então não precisa ler a Bíblia. Já tá aqui, ó. Já li 30 vezes a Bíblia, de apa a apa. Mas a Bíblia é tão fantástica. E todas as vezes que nós lemos ela, algo novo Deus traz de interpretação para a nossa vida. Meu irmão, eu não vou chegar aqui e falar para você, Deus me deu uma revelação. Não, a palavra de Deus ela já está revelada. Basta você ler e você interpretá-la da maneira correta. Porque as pessoas estão por aí interpretando da maneira que bem entende. Eu estava vindo no carro ali conversando com o Murilo e ele mandou um vídeo para mim, cara, e eu falei, meu, é isso? Uma igreja LGBT, onde o pastor dessa igreja dizia que o centurião, ele era centurião homossexual. E aí eu estava debatendo com o Murilo e falei, mas meu, da onde ele tirou isso da Bíblia? Então as pessoas estão pegando a Bíblia e estão enfiando ela abaixo para nós muitas das coisas. Por quê? Porque talvez nós não estamos buscando o conhecimento. E a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava conversando com um menino hoje. Eu parei o meu carro para esperar minha esposa lá numa clínica que ela estava. E apareceu um menino para mim, talvez o menino mais sincero que eu já vi. Ele chegou para mim, ô irmão, tem um dinheiro aí para eu comprar um crack? Não é assim para mim. Eu não vou mentir para você não, é para comida, para isso, para aquilo, mas é para comprar droga. Eu sou viciado. E eu falei, irmão, é o seguinte, ó, você precisa, sabe do quê? De Deus, acima de tudo. Você precisa buscar uma ajuda. Você precisa buscar uma ajuda, seja psicológica, seja espiritual, seja para se limpar desse seu vício. E ele começou a falar de Bíblia. Começou a falar sobre desertos. Não, porque eu estou nesse deserto, porque eu sei que Deus tem um propósito, mas eu não falei para ele, eu era pastor, eu era crente, não falei nada. Ele começou a falar, porque eu estou nesse propósito, porque eu estou nesse deserto, mas se eu estou no deserto é porque Deus tem um plano, é porque isso, porque aquilo. E eu deixei ele falando. Falou de José, falou de Samuel, falou da Bíblia inteira, irmão. 46 minutos falando. E eu deixei. E aí, ao final, eu falei para ele, você acha que esse é o deserto que Deus tem para a tua vida? Ser viciado, sua família talvez chorando lá porque não sabe onde você está. Você acha que esse é o deserto para você? Você acha que esse é o deserto que Deus tem para você? E aí eu falei para ele, e o filho do pródigo? Pegou tudo e foi para a zoeira. Chegou uma hora e Deus falou assim, volta. Se arrependeu e voltou. E ele falou assim, mas talvez ainda Deus não falou para eu voltar. Eu falei, você já frequentou a igreja? Ele falou, já frequentei. Eu falei, então e se nessa tarde nós estamos aqui conversando e Deus está usando a minha boca para falar para você voltar? Deus está falando para você, volta. Está usando eu para falar para você, volta então. Você falou que precisava saber o tempo é agora, Deus está mandando você voltar. E aí sabe o que ele fez? Ele estava abaixado assim na janela do carro. Ele levantou, pegou a sacolinha dele, falou, preciso ir indo. Eu não estou muito bem, eu preciso ir indo. E por que eu estou contando toda essa história? Porque ele usou a Bíblia inteira para me convencer do pecado dele. Só que a hora que eu dei a solução para ele sair, ele não quis. Ele descartou, ele mudou de assunto. E muitas das vezes, o
pastor e está aí ministrando, o louvor e está aí ministrando, o abraço que você recebe lá na porta, é Deus falando para você: dá tempo de se libertar disso daí. Dá tempo de alcançar um próximo nível. Dá tempo, sabe, de alcançar um próximo nível. Dá tempo de sair do bom e ir para o ótimo, para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda dá tempo. Ah, pastor, mas sabe, meu irmão, não depende de mim. A minha vida depende de mim. As minhas atitudes dependem de mim. Não tem como eu chegar pro pastor Branco, ele brigou ali com o Adriano, e eu cheguei: ô Adriano, cara, eu vim pedir perdão em nome do Branco, ele, sabe, tava nervoso. Não existe isso. É ele, tem que se acertar e ele se acertar e pronto. E a mudança, meu irmão, a mudança, a gente precisa alcançar um próximo nível, sair da zona de conforto. Sabe onde está a motivação? Está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que te convence. É o Espírito Santo de Deus que te, sabe? Obrigado, irmão. É o Espírito Santo de Deus que, tipo, fica na tua cabeça: não, você precisa melhorar, você precisa, sabe? Não adianta vir o melhor pastor do mundo aí, mas se não mudar nada dentro de você, a sua vida vai continuar da mesma maneira. Então chegam momentos que nós temos que matar os Uzias que estão dentro de nós. Às vezes o Uzias, ele é determinado por uma preguiça, por uma situação, por uma audição. Abre a janela, olha o tempo, tá frio. Eu não vou na igreja não. Pastor, se eu sair nesse frio, minha saúde é tão debilitada. Se eu tomar um ar contrário e vem do sul, já fico resfriado. Mas, meu irmão, amanhã às 6 horas da manhã você está de pé esperando o ônibus para ir trabalhar. Na chuva. A pé, de carro, de cavalo, de bicicleta. Você consegue entender a motivação que nós temos? Ir trabalhar para não ser mandado embora. Essa é a motivação, para ganhar o dinheiro. E porque muitas das vezes, quando se trata de coisas da igreja, nós até olhamos e perdemos a motivação, porque nós esquecemos qual é o principal motivo de estarmos aqui, e é de adorar o nosso Deus, de nos arrependermos aos pés dele. A mudança acontece aonde? No arrependimento. O que é se arrepender? Se arrepender é assim, ó: pisei na bola, roubei essa moeda. Se arrepender é não roubar mais ela. Mas para isso acontecer, nós precisamos matar o Uzias que está dentro de nós. Porque quando nós matamos, quando ele morre, nós começamos a ver o Senhor de uma outra plenitude. Nós começamos a ver o Senhor não somente como cifrões, mas sim como um Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Sabe por que nós falamos, eu estou falando de um Deus de cifrão? Porque muitas das vezes nós entramos na igreja dizendo assim: ó Adriano, eu estou pobre, mas Deus vai me abençoar e eu vou sair daqui rico. E Deus abençoa e fica rico. E sabe o que acontece? Vira as costas para Deus. Nós falamos tanto de Jacó, nossa, Jacó lutou com o anjo. Jacó lutou o anjo. E quando nós lemos na Bíblia o anjo, é alguma coisa definida. Então quando se fala o anjo, está falando do próprio Deus. Tem um nome que chama teofania, e são os anjos. Quando nós falamos um anjo, é porque daí é um anjo. Mas quando nós falamos o anjo, é porque é o próprio Deus. E Jacó lutou com o próprio Deus. Por quê? Porque ele só queria uma bênção. Não, Senhor, você não vai embora antes de você me abençoar. E Deus abençoou ele e foi embora. E nós sempre lembramos disso. Mas nós esquecemos, sabe, do que de Moisés. Deus chega para Moisés e fala assim: ó Moisés, esse povo é muito rebelde. Esse povo está fazendo tudo ao contrário do que eu falei para fazer. Esse povo está me tirando do sério.
eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou estar de olho em vocês, mas eu não vou estar no meio de vocês. Aí Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, se não for para o Senhor estar junto, não faça nós sairmos daqui. Se o Senhor não for com a gente não vai mover um pé daqui. Porque muitas das vezes nós estamos mais preocupados com a bênção do que com a presença daquele que nos abençoa. Sabe, às vezes a gente só é bênção. Mas e a presença do Todo-Poderoso sobre a nossa vida? Sobre termos uma visão mais ampla do que é o nosso Deus. Tirar o Deus de dentro da caixinha. Pararmos de adorarmos a Deus somente na emoção. Porque hoje, muitas das vezes, os louvores em si são feitos para mexer na nossa emoção. E eu sou um deles e defende os louvores das antigas. Gosto muito dos novos, mas eu sou um deles e defende os louvores das antigas. Porque hoje as músicas mexem com a nossa emoção, mas não mexem no nosso espírito. A gente muitas vezes cantar, não estou dizendo errado, irmão, não estou dizendo errado, entenda bem. Mas às vezes a gente cantar em teus braços é o meu descanso, é muito gostoso, mas só mexe na emoção. Mas agora cantar um louvor que diz assim, ó: Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou. Louvor que mexe na ferida. Aí muitas das vezes nós, que louvor chato, muda isso daí, pula não. Meu irmão, essa palavra "e" parece um pouco pesada, mas é para nos levar para um próximo nível. Para você refletir na hora que você for dormir. Fala: poxa, eu oro 5 minutos por dia. Clara, glória a Deus, tem gente que não ora nem isso. Mas, meu irmão, se você fazer uma forcinha, você pode orar 10. Eu venho na igreja só de domingo. Se eu fazer uma forcinha, eu posso vir na quarta também. Não, pastor, mas eu trabalho muito. Meu irmão, eu sempre falo isso na igreja, eu também trabalho muito. Também tenho família para cuidar, tenho casa para cuidar. E às vezes a gente fica dando desculpas. Um dos maiores Uzias que tem que morrer na nossa vida, sabe qual é? O poder da desculpa. O poder de ficarmos dando desculpa e ficar protelando o assunto, sabe? Não, Senhor, se é para subir para um próximo nível, vamos embora. Vamos junto. Ali, uma coisa teve que acontecer nessa passagem. Se perdeu para ganhar. Perdeu o rei Uzias, mas Isaías ganhou uma nova visão. Ali nós lemos que o poder de Deus abalou a estrutura do prédio. O poder de Deus tem que abalar as nossas estruturas. Isaías reconheceu tão pequeno ele era. Mas, Senhor, eu habito no meio do povo impuro, meus lábios são impuros. E o anjo falou: não, vem aqui, eu resolvo isso daí. Eu estou aqui para te purificar. Eu estou aqui para transformar a tua vida. Meu irmão, eu sonho um dia e eu me incluo nessa. E eu falo que eu preciso também mais de nós vermos muito mais milagres acontecendo. Sabe, de nós termos a ousadia de ir lá no paralítico e pôr a mão e ele sair andando. Porque foi o que Deus falou para nós, Jesus falou: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas a principal obra que Jesus fez foi o quê? Foi amar o próximo como ele se amou. Então, meu irmão, para a gente chegar num próximo nível, algumas coisas precisam morrer e estão nos impedindo. Para você ganhar o novo, tem que tirar o velho. Para você chegar no excelente, tem que tirar o bom. Deus pode passar o tempo que for,
sempre vai ter um próximo nível para você alcançar. Você nunca vai falar assim, não, eu cheguei no nível top. Não, sempre tem um nível a mais. Sempre tem um nível mais profundo. Sempre tem um nível e pode ir além. Ah, pastor, mas aquela namorada era tão boa e eu perdeu porque Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo perfeito para a tua vida. Ah, pastor, eu perdi aquele emprego, era tão bom, perdeu, meu irmão. Não se preocupe, Deus tem algo melhor para a tua vida. Ah, pastor, nossa, eu perdi aquela amizade, perdeu, não tem problema. Ela era boa, era, mas Deus tem uma amizade ainda maior para você, meu irmão. Sabe, às vezes a gente acha que está perdendo, mas quando a gente perde para Deus, a gente está ganhando. Às vezes a gente acha que mataram os Uzias e estão impedindo a gente de ver algo maior da parte de Deus, é perder, mas muito pelo contrário, meu irmão. É tirar da nossa vida coisas que nos impedem de prosseguirmos. Sabe, eu falei no culto esse domingo, a gente estava comentando no carro. Meu irmão, a Bíblia diz, sabe o que é para mim e para você? Você pode fazer tudo, meu irmão. Você pode trair a tua esposa, você pode ficar no bar lá bebendo, você pode fazer o que você quiser. Como assim, pastor? Pode. Jesus falou, a Bíblia falou, Deus falou. Você pode tudo, mas nem tudo te convém fazer. Deus não é um Deus que está te proibindo a nada. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém fazer. Eu posso fazer tudo, mas se eu fizer tudo, talvez eu não possa entrar no céu. Nós temos que lembrar que a nossa vida aqui na terra é uma passagem. A Bíblia diz que nós somos como forasteiros, uma neblina, e hoje está aí, e de repente dá um vento, a neblina vai embora. É isso que nós somos. Nós estamos aqui na terra para ganhar dinheiro, sim. Para ter bons carros, sim, eu creio que sim. Mas acima de tudo, nós estamos aqui para pagar um preço, para o dia das bodas nós subirmos com o nosso cordeiro. Meu irmão, é sobre isso a nossa vida. Ah, pastor, eu entrei na igreja e eu me decepcionei. Se prepara que não vai ser a primeira vez. Ah, pastor, eu entrei achando que ia mudar e até hoje faz 26 anos e não mudou. E talvez vai demorar mais 26 anos para mudar. A gente não pode substituir o motivo de estarmos aqui na igreja por tantos outros motivos. O primeiro motivo é adorarmos ao nosso Deus, dizermos que Ele cresça e nós venhamos diminuir na presença dEle, sabe? E Deus cresça sobre a nossa vida, meu irmão. Existe algo mais profundo para nós vivermos. Existe algo mais radical para nós vivermos. Sabe, eu falei lá na igreja, talvez eu já devo ter falado aqui, meu irmão, para servir a Deus tem que ser radical. Não é fácil vencer o vício, não. Não é fácil vencer o pecado, não é fácil. É por isso que eu estava falando com o Murilo, na hora que nós estávamos vindo, não existe, para mim, não existe essa de ex-viciado. Ah, eu sou um ex-viciado em bebida. Existe um viciado que está tratado e precisa de cuidados. Ah, não, eu era alcoólatra, hoje eu sou livre. Sou um ex-viciado. Meu irmão, se pôr você lá no bar, no meio de todo mundo tomando uma cachaça, a tendência de você tomar cachaça é muito grande. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então, meu irmão, você sabe qual é o Uzias que tem que morrer dentro de você. Você sabe qual é o próximo nível que você precisa alcançar. Sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, o princípio das dores,
Já é tão revolucionário, meu irmão. Recebi um vídeo hoje no TikTok. Lá na China, no Japão, não sei. No Brasil, as pessoas estão fazendo assim, ó. Quanto que custa essa Bíblia? R$200. Debita então, ó. Já estão usando a palma da mão para comprar, para vender. Meu irmão, a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam tempestades, haveriam catástrofes, o amor de muitos se esfriaria, pais se levantariam contra mães, pais contra filhos, filhos contra pai. A Bíblia diz que nós ouviríamos rumores de guerra. E hoje você abre o jornal, todo dia é uma guerra nova. Porque os Estados Unidos está posicionando os navios não sei aonde para uma manobra militar. Porque a Rússia está Meu irmão, nós estamos vendo o amor de muitos se esfriando. Já está frio totalmente. Então por que eu vou correr o risco de permanecer nesse nível? Pastor, do jeito que tá bom, tá bom. Tá que nem o Zé Pagodinho, sei lá se ele inventa isso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá bom assim, tô em paz. Meu irmão, Deus não chamou nós para vivermos em paz. Deus chamou nós para vivermos na batalha. Sabe? Na batalha espiritual, de ganharmos almas, de falarmos de Jesus, de voltarmos para o primeiro amor. Todos nós já tivemos um primeiro amor. E qual é o primeiro amor? Meu irmão, meu primeiro amor, eu queria estar de segunda a segunda na igreja. Era culto de oração, eu estava lá. Era culto de mulheres, eu estava lá. Era culto de homens, eu estava lá. Era ensaio do louvor, eu nem tocava nada, eu estava lá. Porque o desejo de estar na presença do Pai era enorme. E hoje, se nós não cuidarmos para passar 1h30 dentro da igreja, é um sacrifício. Será que esse pastor não vai terminar esse culto, não? Será que esse louvor não vai acabar esse louvor mais? Meu irmão, se você está assim aqui na terra, eu tenho uma notícia para te dar. Ou você evolui para um próximo nível, ou não tem o que você fazer lá no céu. Porque lá no céu vai ser 24 horas de constância de adoração. Nós vamos estar diante do nosso Rei, do nosso Pai, do Senhor dos Senhores. É por isso que nós estamos num processo de evolução dia após dia. É que nem a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Eu não estou dizendo que a mudança na tua vida tem que ser de hoje para amanhã. Pastor, eu tenho um pecado lá no me livro. Eu não estou dizendo que você vai dormir e amanhã já está livre. Mas precisa de mudança, precisa de iniciativa, precisa de luta, precisa matar os Uzias, insistem em nos prender, e tirar o nosso foco. Não adianta, pastor, eu sou viciado em tal coisa. Mas tá bom, o que você está fazendo para se libertar disso? Não estou fazendo nada. Pastor, eu não consigo orar. Mas o que você está fazendo então para se libertar disso? Nada. Sabe por que os discípulos oraram? Jesus foi, orou. A hora que Jesus volta, pega eles tudo dormindo. Sabe por quê? Porque eles não precisavam orar. Porque o próprio Jesus já estava com eles. E Jesus fala para eles assim, quando forem orar, vocês vão orar o seguinte, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Foi essa oração que Jesus ensinou para eles. E a hora que Jesus foi lá orar, 1 hora de oração, 2 horas, os discípulos ficaram orando Pai Nosso um tempão e dormiram. Mas meu irmão, eu não sei orar, pastor. Não sei orar. Dobra o teu joelho e faz isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus já está dando a oração perfeita para mim e para você. O meu Pai está no céu, santificado é o teu nome. Sabe, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E quando Jesus está falando de perdoar devedores, não é só de dinheiro, não.
Poxa vida, ela menina lá no meu trabalho me tira do sério. Perdoa ela. Nossa, ela vizinha lá, 6 horas da manhã, tá escutando lá o Rebolation. Me tira do sério, perdoa ela. Ora por ela, fala de Jesus para ela. Então, meu irmão, o segredo disso tudo aqui para eu terminar é uma palavrinha que se chama intimidade. Intimidade. Eu vi uma frase, eu achei perfeita. E essa frase diz assim: existe um céu aberto dentro do teu quarto fechado. Existe um céu aberto sobre a nossa vida, meu irmão. E por que nós não estamos fazendo uso disso? Porque ainda não matamos esse Uzias e nos impede de dobrar nosso joelho e falar com o nosso Pai. Porque ainda não matamos esse Uzias e nos impede, sabe, de jejuarmos na presença de Deus. Porque ainda não matamos esse Uzias. E isso não foi o pastor que pediu para eu falar e prende o nosso bolso ainda de ofertar na igreja. Eu sempre fui uma pessoa, sempre dei oferta, sempre, sabe, ajudei. E sempre vi o pastor falando, não, a igreja precisa do dinheiro, porque não sei lá. Será que é mesmo? É balela. E hoje eu sou um pastor, eu sei como a igreja precisa do dinheiro. Eu sei uma obra para avançar precisa do dinheiro. Então, meu irmão, eu não sei para qual próximo nível você precisa avançar. Eu não sei para qual próximo nível você precisa subir. Mas o tempo é hoje. A hora é a hora. Sabe? Deus procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque Deus ele é espírito. Ele busca pessoas que adoram lá de dentro. A nossa conexão, o nosso Deus, é quando nós ativamos o nosso espírito. E o Espírito Santo está dentro de nós. Aí os céus rompem e nós alcançamos a plenitude de Deus. Nós alcançamos o céu, o trono de Deus. E é adorar o Espírito. É chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou sem força. Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, eu sei que é o processo, mas está doendo. Deus ele conhece, a Bíblia diz, da planta do teu pé até o último fio da tua cabeça. E porque nós vamos ficar, sabe, usando de demagogia com ele. Deus, nossa, eu estou curtindo muito para a igreja. Nossa, está muito legal, ai que gostoso. Mas dentro de você está lá arrebentado. Tem Uzias que está te prendendo de ver um alto sublime trono que Deus tem preparado para mim e para você. De estarmos diante dele, adorando 24 horas, dizendo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A adoração, ela abre portas, ela quebra cadeias. E é uma prova disso. Estava Paulo e Silas lá na prisão, açoitado, humilhado, chicoteado, sem roupa. Estava lá no cárcere inferior. Para quem estuda e pesquisa, o cárcere interior era uma prisão e ficava no andar de baixo. E não era assim alto, eles tinham que ficar abaixado. Eles estavam lá abaixados, sofrendo. Mas sofrendo por uma causa deles, não. Sofrendo pelo amor de Cristo. Sofrendo pelo amor de Jesus. E sabe, e não reclamaram em momento nenhum. E de repente estão lá presos por amor a Cristo. E eu viajo nessa passagem. Eu imagino Silas dizendo: e aí, Paulo? E aí, Paulo, vai ser nosso fim? Porque muitas das vezes nós colocamos Deus na parede e falamos: Senhor, isso vai ser o meu fim.
Olha essa situação, Deus, não tem mais jeito. Será que vale a pena mesmo te servir, Deus? Nós fazemos isso. Eu imagino o Silas falando com Paulo: ei, Paulo, será que vai ser nosso fim? E aí Paulo responde: eu não sei se vai ser o fim ou não. Mas sabe o que a gente vai fazer, Silas? Vamos começar a adorar. Vamos começar a adorar. Há poder na adoração. Há poder quando a gente adora em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a adorar por volta da meia-noite. E as cadeias se abrem. E o soldado que estava cuidando deles fala: não, eu vou me matar, não tem... eles vão fugir. E aí Paulo e Silas não fogem. Chega para o soldado, tira a espada da mão dele e fala: não precisa se matar não. A salvação chegou na tua casa, meu irmão. Meu irmão, a hora que nós começarmos a louvar em espírito e em verdade, as pessoas vão ver o terremoto que Deus vai fazer na tua vida. E através da tua libertação, através dessa subida de nível, outras pessoas vão se achegar a Jesus por causa disso. Esse é o nosso papel, meu irmão. Esse é o nosso papel, das pessoas olhar para você e falar: poxa, eu quero ser que nem essa pessoa. Não é olhar e eu quero ser que nem Cristo, não, é olhar e ser que nem você. É por isso que nós somos cristãos. A palavra cristão é dizer um Cristo em miniatura. Então, quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver Jesus no brilho dos teus olhos, não essa cara fechada que você anda, esse mau humor que não tem motivo. Meu irmão, a Bíblia diz assim, ó: e a tristeza diante de Jesus, ela salta de alegria. E quem somos nós para vivermos em cabeça baixa, desiludido? Não, meu irmão, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é filho do Todo-Poderoso, meu irmão. Não existe uma batalha que Deus tenha perdido e não vai ser a sua, Ele vai perder. Para isso basta confiar. Para isso basta se libertar das coisas que estão te prendendo. Pensamentos ruins, ingratidão a Deus. Olha o tanto que Deus já fez por você, meu irmão. Olha o tanto que Deus faz por mim. Meu irmão, sei lá, uns 15 anos atrás a minha família estava arrasada financeiramente falando. Meu pai era dono de padaria, meu pai tinha tudo do mundo melhor. Meu pai levava a gente no supermercado e falava assim: ó, pega pra você um carrinho e pode pôr o que você quiser. E a gente fazia isso. Meu pai tinha dinheiro, sabe? Bastante. E a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder de vida e de morte. E um dia, mesmo na ignorância, o meu pai falou assim para minha mãe: e nós vamos jantar hoje? E nós vamos almoçar amanhã? Vamos fazer lagarto recheado? E minha mãe falou assim: de novo lagarto recheado? Depois daquele dia, sabe o que aconteceu? Não sei se foi por causa disso ou não, mas a nossa vida foi só assim, ó, despencando, a ponto de nós termos que fazer as nossas necessidades dentro de sacolinha de lixo, de supermercado, para jogar no lixo, porque não tinha água, não tinha energia, não tinha dinheiro para pagar as contas. Meu irmão recém-nascido, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Lembro como se fosse hoje, eu morava num bairro de Piedade, onde não tinha luz na rua, e eu andava pelas ruas pedindo para os vizinhos 1 litro de leite, para o meu irmão recém-nascido poder tomar. Aí um dia eu fui morar do lado da igreja. Do lado da igreja, assim, ó. Na quadrangular, lá em Piedade, fui morar do lado. Aí um dia 4 meninos
chegaram no portão e disseram: viu, seu irmão tá aí pra nós jogar bola? Eu falei: não, meu irmão não tá. Então vamos você mesmo? Eu falei: vamos. Aí depois eu me converti, eu tava firme na igreja e eles falaram: a gente só chamou você porque seu irmão era o dono da bola. E nós precisávamos da bola para jogar futebol. Eu falei: glória a Deus pela bola. Antes disso, meu irmão, nós fomos morar em Biúna, ficamos lá 4 meses. O meu pai foi trabalhar numa casa de prostituição para ganhar R$10 por noite. Aí nós viemos para Piedade novamente. Então você acha que eu hoje tenho motivo de lembrar de tudo isso e ficar reclamando para Deus? Você acha que eu hoje sento na minha mesa para comer lá, seja arroz, feijão e um ovo, que seja? Você acha que eu tenho motivo para reclamar para Deus? Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Ele está fazendo, e dia após dia. E não estou falando de financeiro não, meu irmão. Tem coisa na tua vida que vale muito mais do que dinheiro. Olha a família linda que você tem. Sabe, olha só ao teu redor, amigos, pessoas de bem, pessoas que te amam de verdade. Nessa noite é hora de nós evoluirmos e irmos mais além dessas situações. Sabe, não dá mais tempo de ficar perdendo tempo assim: ah, mas eu me machuquei lá atrás, ah, mas eu me feri lá atrás. Meu irmão, as coisas velhas já se passaram. Eis que Jesus já fez tudo novo. Talvez essa noite tenha que pôr uma pedra em cima do túmulo dos dias e falar: não, chega, já deu. Não dá mais, já está morto, já passou, já foi. É pra frente que se anda. Esse papo de eu vou andar para trás 2 passos para andar 3, não existe isso, meu irmão. Um Deus é sempre para frente, não tem que dar passo para trás não. Um Deus é sempre para frente. Mas para isso depende de mim, depende de você. Para isso depende de mim e de você. Falar: não, pastor, na hora que tiver o evangelismo eu vou ser o primeiro a estar lá. Na hora que tiver o grupo AMA, eu vou lá, vou levar um lanche, vou levar o que for. Ah, vai ter obra? 6 horas eu estou encostando lá, pastor. Não sei mexer uma pedra, mas vou estar lá junto. Sabe, se for preciso, segura um tijolo só para sair na foto. Só para dizer: estou aqui participando. Mas se envolva. Esteja junto. Ah, cheguei cansado do trabalho. Todo mundo está cansado. Sabe, essas desculpinhas já não dá mais.